Olá pessoal, no vídeo anterior a gente fez a arte das nossas bandeirolas do nosso varal junino. E agora eu vou mostrar para vocês como imprimir e cortar no Silhouette Studio, que é o famoso print cut. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é configurar a nossa área de trabalho para o print cut, que seria, para imprimir e cortar. Configurando a nossa área de registro, que são aquelas marquinhas em que vão aparecer na nossa impressão, que servem de guia para a máquina cortar os desenhos que foram impressos. Então a gente vem aqui do lado direito e vamos na ferramenta modificar. Aqui a gente seleciona a caixinha para deixar ativa as marcas de registro. Feito isso, a gente pode configurar o tamanho dessas marcas. Eu gosto sempre de deixar ela na grossura 1, aqui, o mais grosso possível. Nessa parte aqui, eu deixo sempre no 1 também, que é o mais amplo possível para poder a gente colocar as imagens de tamanho da forma maior, né? Que é o tamanho limite que a máquina suporta mesmo. E aqui no comprimento, ele trabalha essa areazinha pontilhadinha aqui que vocês estão vendo. Ó, quanto maior, maior essa área, tá vendo? E a borda também da linha. Eu não deixo muito grande, não. Exatamente para poder eu conseguir ter uma área de corte maior. Eu sempre gosto de trabalhar ali entre 6, 7,5, 8. Aqui, por exemplo, eu vou deixar no 7. Feito isso, a gente só posiciona o que a gente pretende cortar, né? Imprimir, cortar aqui no centro. Fugindo dessas marquinhas aqui, pontilhadinhas, né? Desse quadradinho aqui. A gente procura fugir, porque geralmente quando pega nessa marquinha, dá erro de corte. Um outro ponto importante de observar quando vai fazer o print cut é a sangria do desenho, que é aquela bordinha mais larga do que onde vai cortar, preenchida, né, de forma que quando cortar, se a agulha fugir assim um pouquinho, né, descentralizar ali um pouquinho, não fique branca, né, não fique com uma borda branca. Então a gente vem nessa mesma ferramenta de print cut aqui, a gente desce um pouquinho mais e aí vamos em ativar o sangramento de impressão. Aqui eu sempre gosto de deixar com 1,60 mais ou menos. Feito isso, é só mandar imprimir e depois enviar para o corte. Tem uma outra forma também de fazer. A gente pode também trabalhar com deslocamento. Seleciona o objeto, faz o deslocamento para fora, né? Não faz o deslocamento interno dessa vez. Vamos diminuir aqui um pouquinho. Tá muito grande, não precisa disso tudo. A gente pode deixar aqui no 0,3. Lembrando aqui que eu estou usando como padrão centímetros. E a máquina, né? O programa, ele vem como padrão em milímetros. Isso a gente muda lá nas configurações, de acordo com o que você achar mais confortável para você trabalhar. Depois que a gente faz a sangria, a gente preenche com o mesmo papel que está preenchido no nosso objeto que vai ser cortado, no caso, aqui. E como eu vou cortar na própria silhuete e eu uso cor de linha, aqui eu vou e tiro a linha. Às vezes a sangria se torna mais prática, mas aqui eu prefiro o acabamento dessa forma aqui. O acabamento da sangria às vezes não fica muito legal, pelo menos pro meu gosto, né? Então, geralmente eu uso essa sangria aqui e prontinho. Então, a gente tenta fugir aqui o máximo que a gente conseguir dos quadradinhos, porque geralmente se a impressão bate lá, costuma dar erro. E aí, feito isso, a gente envia para impressão. E depois eu volto rapidinho para mostrar para vocês como que eu corto os meus trabalhos na silhuete. Agora, com as minhas figuras já impressas e já estão aqui carregadinhas na máquina, eu vou aqui no botão enviar. E aí, como eu falei pra vocês, eu gosto de cortar por cor de linha, porque isso aí, na hora de fazer o vinco, facilita muito. Então, assim, como aqui tava tudo preparadinho pra eu cortar em camadas, né? Mas como eu tô fazendo print cut, como que eu vou desabilitar esse corte? Eu venho aqui, acho que aqui tá agrupado, eu desagrupo. E venho aqui nos elementos que eu não quero que corte, eu venho e desabilito a linha. Deixo ela sem cor. Então, automaticamente, passa a cortar apenas a parte que eu quero que corte. Com a base já carregada, eu venho aqui, mudo para o material que eu tô usando. A ação que eu quero que faça realmente é cortar. E aqui eu venho e vou colocar na lâmina manual. Apesar da minha lâmina que eu tenho ali automática, deixar na lâmina manual e já configurar a lâmina automática para deixar assim no ponto do corte, agiliza o corte. A configuração aqui da força, das passadas, da velocidade, vai depender muito de como que tá a lâmina de cada um. A minha lâmina já tá bem gasta, bem usada, então assim, o papel, e também do material que você tá usando. O papel que eu tô usando é um papel grosso, é um papel fotográfico mate,
de 240 gramas. Então, por isso, eu coloquei a força aqui 33, com uma passada, e eu não gosto de deixar muito rápido, principalmente se tivesse muito detalhe para corte. Se tivesse mais detalhe, eu tinha deixado assim mais devagar ainda. Se eu fosse usar a lâmina automática, eu teria que mudar aqui para 5, para que ela configurasse lá automaticamente. Mas como eu estou usando manual, eu mesma já configurei ali para a profundidade dela e já deixei salvo aqui as configurações desse papel. E depois que você faz essas configurações, né, de corte, levando em consideração o material que você está usando e a lâmina, o estado da lâmina que você tem em mãos, é só mandar enviar.